Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. Meu nome é Rafael Ventura e nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre como que funciona um agente de IA, tá? Eu criei um fluxo aqui que era o que eu tinha como objetivo há um tempo e eu tive dificuldade no passado, né? Mas a gente tem um objetivo, fui nesse objetivo, depois de muito estudo, muita dedicação, a gente conseguiu aí, enfim, chegar em um dos objetivos. E gradativamente é o seguinte, a plataforma utilizada para isso é o N8N. E gradativamente você aprendendo sobre o N8N, você vai ver que ele é um universo, tá? Não há limite para o que pode ser feito. E obviamente que vai demandar de dedicação de você e os seus objetivos com a plataforma. Nesse projeto aqui, eu queria o seguinte, eu queria um agente de IA para uma agência, que a gente está treinando ela, uma agência de locação de motos, e esse fluxo tem algumas regras que, dentro dessas regras, uma delas é a IA fica analisando o tempo inteiro a conversa daquele cliente, e aí eu coloquei um prompt para ela observar aquela conversa e o que ela achar de relevante para ser salvo, ela salvar em resumo, ou seja, não é um copiar e colar. A IA analisa a conversa e ela entende o que ela acha relevante com base em alguns parâmetros que eu passei, e aí ela pega aquilo que foi falado naquela conversa, verifica se aquele ID daquele cliente, porque toda conversa de WhatsApp tem um ID, tá? Chamado ID. Então ele verifica, assim, você falou comigo, vamos supor, o cliente falou com a loja lá. A primeira coisa que a IA vai fazer é analisar se aquele ID tem em uma planilha do Google Sheets, que é tipo um Excel do Google. Se não tiver na planilha, ele vai criar uma linha na hora na planilha com o nome, o WhatsApp e um resumo em terceira pessoa, que é falando para mim, daquela conversa. Eu vou mostrar aqui na prática para vocês entenderem como que isso funciona, beleza? Então, talvez falando assim deva estar um pouco embolado, vamos direto para a prática para vocês verem, tá? Eu vou ativar aqui, ó. Aqui são alguns dos meus agentes que estão pausados, só esse aqui que está ativado, que é o Round Robin. O Round Robin é uma função que depois eu vou explicar o que que é. Calma aí. Beleza, então ó, eu vou aqui abrir esse fluxo, tá? O da Rio Motos. E aqui tá o nosso fluxo, beleza? É um fluxo de fato um pouco complexo, não é um fluxo amador, tá? E um agente de IA, só para responder sobre uma empresa, você gasta ali no máximo uns 4 nozinhos a 5 nós, sei lá, e você coloca um prompt e já vai fazer algumas ações responder, tá? Só que aqui, o que ele tem de diferencial? Ó, aqui, quando o usuário fala comigo, que é o gatilho, ele vem por aqui, o WhatsApp, a API do WhatsApp, ela traz várias informações daquela conversa. Então, os meros mortais não sabem que o WhatsApp, acham que é só aquela conversinha ali. Mas aquela conversinha ali, a janela de conversa sua com o usuário, ela tem um ID e várias informações que são referentes àquela conversa, beleza? Desde até se a mensagem é de áudio, é de texto, é de imagem, tá? Ela consegue identificar e caracteriza, etiqueta essas características das mensagens. Então a gente normaliza essas características, a gente transforma aqui para todos ter um nome de variável para a gente identificar. Então normalizei cada uma delas aqui para sair do lado de cá normalizadas do jeito que eu coloquei. Mas eu não vou explicar muito tecnicamente, vou passar mais o informativo vocal aqui para vocês entenderem. Aí aqui ele faz um Swift, que é, se a mensagem vinda daqui for de texto, vai para esse fluxo aqui e vai direto, tá? Se ela for de áudio, aí tem a transcrição de áudio, tá? Através da API do ChatGPT, tá? E também depois aqui ele converte o áudio para texto e vai como imagem. E aqui, se for imagem, quer dizer, vai como imagem não, vai como texto. E aqui em imagem, ela faz a transcrição também com a API do ChatGPT, para texto e vai como texto. Então, o que ele faz? Ele identifica se a imagem é texto, áudio ou imagem e transcreve. Se for texto, ele só formata aqui, vai direto. Se for áudio ou imagem, ele transcreve utilizando a API do ChatGPT. Então, mesmo se você mandar áudio ou imagem, vai vir como um texto, tá? Então, sempre como texto e para IA entender.
Aí aqui tem um if. Esse if é o seguinte, ele vai fazer uma verificação, uma lógica aqui com essa combinação de informações da memória, que são esses reds, esses vermelhinhos, esses dois primeiros aqui, vai dar uma consultada lá nessa outra memória rápida aqui, que é do Postgres, para saber se a mensagem que o cliente mandou, ela tem tipo um contador de alguns segundos, que é tipo assim, o cliente mandou a mensagem, se ele mandar mensagem picotada, um exemplo, oi, enter, tudo bem, enter, ele tem um tempo que ele aguarda ali, que eu coloquei mais ou menos, acho que é 10 a 15 segundos, para se o cliente mandar mensagem picotada, que aí ele vai juntar essa memória, essas mensagens, para enviar como uma mensagem só. O exemplo, o cliente mandou 5 mensagens picotadas, ele vai aguardar esse tempo, vai juntar essa mensagem e mandar. Então depois vamos supor, você falou comigo, ele vai esperar que entrar um contador de 15 segundos. Se você mandar outra mensagem, vai somar mais 15 segundos. Se mandar outra mensagem, vai sempre manter 15 segundos a partir da última mensagem, se for rápida. E aí nessa última, se você parar de responder, aí só depois de 15 segundos que ela te dá a resposta, beleza? Se você mandar mensagem picotada, ela te responder dentro do contexto de todas as mensagens que você mandou. Beleza. Aí passando daqui, aí ela vem para uma outra situação. Ela vai identificar se quem mandou a mensagem foi você, foi o cliente ou foi eu, o número que está configurado no robô de atendente. Para quê? Para se tiver uma intervenção humana, ou seja, se eu vi lá que a IA está respondendo o usuário falou comigo, eu estou vendo a IA falando ali que você está com o teu WhatsApp, você vai ter o WhatsApp respondendo sozinho na sua mão. E aí eu estou vendo ali o cliente em alguma etapa da conversa. Eu posso entrar na conversa e digitar. Então tem como ter essa verificação, que é o chamado from me, tá? Então eu coloquei uma regra, se a mensagem for from me, se eu entrar na mensagem, se a mensagem que entrar na conversa ali for minha, do número que está no robô, a IA para de responder por 15 minutos, tá? Então eu coloquei, ela vai ficar por 15 minutos parada, porque eu consigo ficar conversando com o cliente numa boa. Por que isso? Porque se eu não colocar isso, a IA responde a minha própria mensagem, entendeu? E ela não pode responder a minha mensagem, ela tem que responder a do lead, do usuário, do que está falando com a empresa. Beleza? Então tem essa lógica de intervenção humana. Se eu entrar na conversa, a IA para de responder por 15 minutos, tá? Aí beleza, aí chegou aqui no agente, o agente ele tem a API do ChatGPT, que é o que faz análise, e dentro do agente a gente coloca um prompt, tá? E aí tem um prompt gigantesco aqui que eu fiz algumas regras, tá? Bem elaboradas e um estudo de caso da própria agência. Então aqui eu coloquei, ó, identidade de propósito. Você é um assistente virtual da Rio Motos, empresa localizada em Bangu, Sua missão, recepcionar, triar, qualificar, encaminhar cliente via WhatsApp com agilidade, clareza e profissionalismo. Seu diferencial, facilitar ao máximo a retirada da moto no mesmo dia sem burocracia. Use de ferramentas lógica inicial. Passo obrigatório. Antes de gerar qualquer resposta para o usuário, você deve sempre consultar a tua ferramenta, tá? Em inglês, Google Sheet, em conjunto com a Call Agent, que são essas aqui, ó. A gente conectou duas ferramentas, essa aqui, Call Agent e Google Sheet, tá? O Call Agent puxa esse fluxo de baixo, que eu já vou dizer o que ele faz, tá? Então vamos voltar aqui. Então, continuando. Se o cliente já existir na tabela, lá do Google Sheet, ignore a abertura padrão, que é ficar se apresentando, e cumprimente o cliente pelo nome, porque você já vai saber, você já vai olhar a tabela, e continue a conversa baseada no resumo da coluna. Ou seja, vocês vão ver ali que vai ter um prompt, como eu falei, que ele analisa a conversa e alimenta a planilha naquela linha daquele lead. Então, cada número de contato de WhatsApp vai ter um resumo de conversa feito pela IA. E aí ele vai analisar esse resumo após os primeiros serem feitos para responder de acordo conforme nas próximas conversas com aquele lead. Se o cliente não existir, inicie um procedimento de abertura. Calma aí que o monitor deu uma piscada. De abertura padrão listado abaixo e adicione. Porque o monitor tá com mau contato no cabo. Cadê? E adicione a linha com os dados respectivos na tabela. Então ele vai, se não tiver o lead lá, ele vai adicionar
uma nova linha para aquele lead. Beleza. Linguagem, aqui está um estilo, linguagem profissional e amigável, formatação, use destaque em caixa alta e negrito para palavra-chave e título importante, layout, use quebra de linha dupla entre parágrafos para facilitar a leitura. Tudo isso coloquei foi depois de teste, então nada assim é tudo já pronto. Por quê? Porque as mensagens ficavam tudo um texto só gigante, fica cansativo para o lead ler. Então coloquei para ele fazer quebra de linha, usar negrito, usar emoji, para ficar uma coisa mais amigável, mais humanizada e não ficar cansativo do lead ler. Então ele vai dando quebra de linhas dupla, que é aquele espaço, uma frase, dois espaço, uma frase e assim sucessivamente, tá? Então aqui continuando algumas regras, interação, sempre faça somente uma pergunta por vez, porque senão ele faz várias perguntas às vezes, tá? Então coloquei algumas regras, não sobrecarregue o cliente com várias questões. Menu, use opções numeradas com emojis, então ele vai dar opções, já nesse caso que eu falei, quer falar sobre locação, sobre investimento, sobre compra de peça, então ele vai dar essas opções numeradas com emojis, tá? Informações estratégicas, conhecimento, dados da empresa, o endereço, horário de funcionamento, área de atuação, autoridade. Então isso aqui tudo ela usa para caso se você quiser saber o endereço da empresa, ela vai saber. Se você quiser saber o horário de funcionamento, ela vai saber responder. Então tudo a IA vai consultar desse prompt aqui para responder, tá? Equipe e responsáveis. Aí aqui tá CEO, tá? TI, marketing, mecânico, administrativo. Beleza. Fluxo de atendimento. Abertura padrão para novos contatos. Olá, seja bem-vindo a Rio Motos, como posso te ajudar? E aqui tá aqui as opções numeradas, tá? Opção 1, locação de motos para minha moto. Então, regras de ouro, não precisa de nome limpo, requisitos mínimos, CNH válida, retirada somente na loja, contrato mínimo. Então você faz um pouco de um jogo de pergunta e resposta com base em estudo daquela empresa. Então você tem que conhecer a empresa, tá? Então, como eu falei, nada é pronto, eu tenho que ter um estudo de caso da empresa. Então isso aqui é tudo com base em estudo de informações que eu já sei da empresa. E aí você também vai treinando, a própria IA vai tendo ações ali de conversa e você perguntando, você vai lembrar, aqui era bom se tivesse uma resposta sobre isso. E você vai realimentando o seu prompt. Eu posso vir aqui e alterar, acrescentar informações, beleza? Valores e referência, marketing, reforma, aqui valores da diária da moto, tá? Disponível lá. Coleta de dados obrigatório. Faça uma pergunta por vez. Nome completo, telefone, se possui CNH. Uso pretendido, se é trabalho, ou no caso Uber 99 iFood ou passeio. Quando pretende iniciar. Ação final, encaminhar para a equipe Rio Motos. Opção 2, oficina mecânica. Tá? Aí vai dar qual o modelo da moto, qual o ano, descrição do problema. Então eu criei meio que um pré-atendimento, tá? Mensagem padrão, você pode conferir imagem, preço, comparar direito pelo nosso site, aí tem o link do site. Enfim, aí fui dando várias, não vou colocar tudo aqui o prompt, tá? Mas tá tudo aí. E aí, a IA sempre vai responder com base nesse prompt e somado à informação que tem na planilha do Google Sheet do resumo, que ela vai criar um resumo das conversas, tá? Mais o que? Aí beleza, então ele faz essa consulta e conforme essa consulta, ele vai usar esse call agent e vai chamar esse fluxo aqui. Aí esse fluxo ele faz um get na planilha, ele vai aqui é o get, ele consulta a planilha, ele faz aquela regra lá de consultar para ver se tem o lead na planilha ou não. Se não, aí tem um tratamento aqui por JavaScript, tá? Esse script aqui eu fiz com a própria inteligência artificial. E aí ele formata para jogar pro Expert Memory, que é um outro agente. Então tem uma combinação de agentes de IA, tá? Fazendo um único agente, um único fluxo. E aqui também tem o chat GPT, tá? E aqui tem outro prompt, ó. O prompt na verdade são dois prompts. Ele tem aqui, ó, um primeiro prompt de user message que ele vai pegar o resumo da conversa anterior e vai atualizar para nova informação, tá? O que ele faz? Se esse lead já tiver algum resumo e esse lead falou uma coisa nova que ele achou relevante para adicionar aquele resumo, ele pega aquele resumo, soma, mescla e faz um re-resumo, tá? E aí sempre vai acrescentando de uma forma a somar e re-resumir o conteúdo para ter um histórico ali bem detalhado como foi as últimas conversas daquele cliente, tal, o que ele quer, quais são os desejos dele, etc. Beleza, e aqui ele está dizendo, ó, você é um IA especializado em organizar memória sobre o lead, vou te fornecer o que havia anteriormente e o que há de novo. Seu output deve retornar organizado em Markdown, mantenha
o conteúdo resumido, porém sem excluir informações essenciais. Cada melhoria que você fizer deve deixar a memória mais organizada. Nunca remova informações essenciais. Aí, beleza, aqui tá umas regras que é de sumário, que é umas palavrinhas ali. Não retorne, retorne somente sumário, não retorne palavra markdown sumário. Beleza. Então tá aí. Então aí ele fez isso, fez essa verificação. Aí tem aqui o append ou update, que é um node também do Google Sheet, que ele faz o seguinte: ele append ou update é cria ou atualiza, tá? Então se não tiver linha, se não tiver dados daquele lead, cria e aí salva dados daquele lead. Se já tiver, pega, lê, responde e atualiza, beleza? Então sem demais delongas, tá? Vamos para a prática agora. Eu coloquei aqui esse fluxo está ativado com o meu WhatsApp, tá? A gente ainda não instalou lá na empresa, estamos passando por algumas verificações, então tá no meu WhatsApp. Então vou ativar aqui, talvez pode ser que dê algum Beyblade aí, porque alguém pode falar comigo e ela vai começar a responder, mas eu quero que ela responda o que eu vou falar com ela para vocês verem. Então separei um outro telefone aqui que tá aqui do meu lado, tá? Eu ligar ele. Beleza. Então, ó, tá aqui o WhatsApp. Vou ativar aqui, ó, para ele funcionar. Tá desativado o fluxo. Vou ativar. Bom, a partir de agora ele tá funcionando. Então vamos botar aqui uma mensagem para ele. Olá, vocês alugam também motos de alta cilindrada? Por exemplo, uma Kawasaki Z1000 e etc? Aí aqui, por que ela demora a responder? Essa demora é proposital. Ela tá dando aquele tempo para se o cliente for mandar a mensagem picotada, tá? Verificando de quem é a mensagem e aí faz toda aquela consulta lá, vai na planilha do Google, ela tá fazendo tudo isso, tá? Tem até um modo de visualização que você consegue ver o fluxo sendo feito. Por qual linha que ela foi, ele vai fazendo todo o trajeto ali nesse fluxo que vocês estão vendo aqui na tela, até chegar no final, que é o último aqui, que é o envio de mensagem, tá? Ó, aqui eu tô mostrando pra vocês o fluxo. Deixa eu esconder aqui. Ali, ó, tá rodando, ó, running, tá? Ó, respondeu. Olá, seja bem-vindo a Rio Motos. Podemos verificar a disponibilidade de motos de alta cilindrada, porém, não garantimos disponibilidade de modelos específicos. Exemplo, Kawasaki Z1000 sem checar com a nossa equipe. Deseja que eu verifique a disponibilidade da Kawasaki Z1000 para você? Vou botar aqui, sim. Ó, tu viu que ela respondeu áudio, tá? Então ela fez a transcrição do áudio. Agora eu vou mandar por texto mesmo. Sim. Agora eu vou fechar aqui a janela aqui do fluxo e vou abrir a minha planilha do Sheet para vocês verem o que está acontecendo, tá? Ó, Rio Motos. Deixa eu esconder aqui. Olha aqui. Ela verificou se existia esse lead, não existia. Ela acabou de cadastrar, Alessandra Kraus Pereira, o telefone aqui, ó. Lead perguntou sobre aluguel de moto de alta cilindrada. Exemplo, Kawasaki Z1000, tá? E a data e a hora. Então, ela não repete exatamente o que foi falado lá. Ela faz um resumo em terceira pessoa. Olha lá. Olha lá. Tá vendo aqui? Vocês estão vendo em tempo real ela alterando aqui, ó. Ou seja, ela, como eu respondi de novo, falando que quero que verifique, ela colocou lead interessado em Kawasaki Z1000. Então é isso. Ou seja, então o proprietário ele vai ter uma planilha que ele pode olhar do celular dele, do computador dele, em qualquer lugar do mundo, todo um resumo do que está acontecendo na empresa dele, tá? Do que os leads estão querendo, o que o lead está fazendo. E a partir daqui a gente pode criar outras regras. Ó, ele continua conversando com a IA. Ó. Lead confirmou que deseja verificar a disponibilidade da Kawasaki Z1000. Tá vendo? Então o tempo inteiro tá atualizando a planilha. Vamos voltar aqui no chat. Olha lá. Beleza? Então é provável que ela responda mais alguma coisa. Que eu coloquei o sim.
Deixa eu ver se tá rodando o fluxo aqui. Ó, tá rodando. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, running, tá? Ó, o fluxo tá sendo feito. Ó, calma aí. Vou dar o WhatsApp pra vocês verem. Ó, meu primo falou alguma coisa aqui comigo, eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu vou abrir aqui meu WhatsApp rapidinho. Beleza, meu primo, ó, ele botou, acho que é R$30. Meu primo tá respondendo sobre o dinheiro que eu tenho que pagar ele. Aí, do rateio do Natal. Aí aqui apareceu aqui, ó, lead acredita que o valor é 30. Então, a partir de agora o fluxo tá ativo, ele vai fazer um resumo de tudo que todo mundo conversar comigo. E isso aqui é o que há de mais valioso para qualquer atendimento empresarial hoje. Se você tem uma empresa que presta serviço, vende serviço ou produto por WhatsApp, você quer ter um atendente fazendo esse pré-atendimento para você, para te poupar de ficar o tempo inteiro agarrado em telefone. Só para você ter uma ideia, no meu aplicativo de streaming, eu já recebi Pix correndo na praia, ao ponto do usuário fazer todo o procedimento, mandar foto de código MAC da TV para fazer cadastro, não sei o que lá, e mandar comprovante de Pix, e a IA ler o Pix, confirmar o recebimento e fazer todo o processo, ao ponto do cara fazer um Pix e eu estar correndo na rua, e só ver depois lá que existiu toda uma conversa com a IA. Então, isso aqui é o que eu tenho a oferecer para você, para sua empresa. Se você tem interesse em ter um atendimento assim, um projeto desse de atendimento, um agente de IA para você, isso aqui faz um trabalho mais excelente do que até mesmo um próprio funcionário, tá? No que diz respeito a ter detalhadamente o objetivo daquele lead, aonde está, como é que está a etapa, o que está acontecendo, porque ele vai ter sempre um resumo. E como eu falei, quando conversa, ele analisa a linha e ele vê se tem o número, essa coluna WhatsApp. Se tiver, ele vai pegar isso aqui e vai somar o que foi falado por último e vai fazer um resumo. Então vai estar sempre atualizando sem criar novas linhas. As novas linhas é só para novos usuários que ainda não tem no banco de dados. Então a partir de agora você tem um agente de IA com um resumo de conversa em terceira pessoa, analisando todas as suas conversas, e você vai ter ali todos os dados metrificados do que de que etapa que está o seu atendimento, para você atender melhor aquele usuário. E como eu falei, se eu quiser entrar aqui com atendimento humano, é só eu falar, mandar áudio ou mandar mensagem, e o fluxo lá identifica que a mensagem é minha, e aí para de responder na mesma hora por 15 minutos. Então, enquanto eu ficar conversando, enquanto a minha mensagem for a última, vai ficar 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, eternamente 15 minutos, até eu parar de falar. Na minha última mensagem, aí começa de novo o contador, 15 minutos, beleza? E aí, depois de 15 minutos, se eu não falar nada e o usuário falar, aí a IA vai passar a responder ao usuário, beleza? Então é isso. Acredito que isso é das bases de agente de IA profissionais, tá? Tem como ter um agente de IA que já responda algumas coisas, mas bem mais simples. Aqui, como vocês viram, é um fluxo bem já complexo. A gente tem 2 agentes de IA em um fluxo só, tá? É um fluxo principal. Aqui, olha, o caminho que fez, ó. Ele viu que foi áudio, veio pelo meio, transcreveu o áudio, tá? Fez a regra, verificou se ia ter mais mensagem, aguardou aquele tempo, demoradinho, e é para ser assim mesmo, tá? Para não ter erro. E aí, jogou a mensagem pro agente, o agente usou a Stool, verificou se tinha. Aí com a Cal ele puxou aqui a planilha, não tinha, ele adicionou, cadastrou os usuários lá e criou um resumo da conversa e salvou para mim. E é isso que eu tenho para oferecer para vocês, tá? Se você gostou desse vídeo,
clique em algum lugar desse vídeo se você tiver interesse sobre isso para sua empresa, para o seu negócio, ou quiser aprender. Eu também estou para fazer uma mentoria ensinando a criar tudo isso. E para quem não sabe, isso aqui, depois que você cria, você tem como salvar o projeto em JSON. Então eu posso pegar e dar um Ctrl+C, Ctrl+V em um novo fluxo e criar isso para outra empresa, tá? Obviamente que eu vou ter que retreinar as lógicas, mas a base, a estrutura já está pronta. E é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.